Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal, a empresa que opera na distribuição de gás natural e na geração e distribuição de energia elétrica. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? É perante um conjunto de situações que são negativas para as famílias e para as empresas, aumento das taxas de juros, inflação, aumento dos preços da energia, etc., manter-se alguma sobriedade, alguma objetividade e não se começar a gritar cada um para o seu lado, porque o contexto negativo, o contexto que nos penaliza, fruto de situações que são exógenas, são externas ao país e à nossa vontade, não nos podem levar a oportunismos de populismos, a cada um gritar em casa de pão tudo ralha e ninguém tem razão, e perdermos uma objetividade e uma razoabilidade relativamente ao país, ao futuro e à forma de atuarmos. E aquilo que é preciso fazer, certamente. Está a marcar a atualidade o corte de 15% no consumo de gás na União Europeia a partir de 1 de agosto, com muitas exceções. Portugal é uma dessas exceções, com um corte de 7% devido às fracas interconexões e poderá ainda ser inferior, não é? Fruto de outros pressupostos. Feitas as contas, que impacto é que, do seu ponto de vista, o impacto efetivo pode ter realmente esta medida em Portugal? Ao analisarmos esta situação, que é de facto uma situação inédita na história da energia, eu diria, do último século, e que é uma crise energética mais profunda do que as que ocorreram com o petróleo na década de 70 e na década de 80 e alguns picos que, entretanto, foram ocorrendo quando havia conflitos, etc. Esta é uma crise de energia estrutural. Estrutural porque apanha os três pilares das políticas energéticas. A segurança energética, ou seja, a Europa extremamente débil, extremamente frágil relativamente ao seu aprovisionamento de energia, à sua dependência energética. O segundo pilar, a questão da energia ambiente, em que estamos em plena crise ambiental, em pleno esforço de transição energética, que, em última análise, é praticamente alterarmos toda a infraestrutura, toda a cultura, toda a lógica do setor energético que construímos durante um século. E o terceiro pilar, que são os preços, energia e os preços que se aplicam aos utilizadores finais, que está, por todo este contexto, extremamente pressionada, com valores absolutamente impensáveis. Eu hoje estive a ver de manhã, há um ano, o preço da eletricidade no mercado ibérico, e que é dos mais baratos dos mercados europeus, muito mais barato que em França, muito mais barato que a Alemanha, muito mais barato que a Itália, está 10 vezes mais alto do que há um ano. Então o principal impacto será no preço e não tanto no abastecimento, é Exatamente. Isso? Nós, nesta situação, temos que olhar, coisa que não pensávamos ter que nos confrontar, temos que olhar para a questão, separar duas questões, e nomeadamente nesta perspectiva do inverno e que alimenta também esta preocupação da decisão do poupar 15% no consumo de gás. Temos o problema da disponibilidade física de matérias-primas energéticas. Termos moléculas de gás, moléculas de petróleo, termos eletrões. Uma questão física. A outra questão é o preço.
Eu diria que estamos em tempo de guerra, não se limpam armas. A preocupação hoje, claro que está no preço. E podemos falar sobre isso. E as notícias não são nada boas. E falaremos. Agora, em primeiro lugar, temos o que é mais crítico, que é ter ou não ter energia nas seus diferentes formas, nos seus diferentes produtos energéticos, para satisfazer as necessidades da segurança e conforto das populações e do abastecimento à economia, digamos. No caso português, poderemos realmente ter falta de gás ou não? A minha bola de cristal já partiu, porque não imaginava, enfim, nunca vi ninguém imaginar há um ano que era possível termos hoje e vivermos hoje com preços que são 600, 700, 1000% mais elevados do que há um ano e pouco. Mas, na realidade, e em termos comparativos com outras zonas da Europa, outros países da Europa, nós temos uma situação, apesar de tudo, relativamente confortável. Relativamente. Ou seja, por um lado, não temos dependência do gás russo, temos contratos estabelecidos com fornecedores que dificilmente serão envolvidos em situações de ruptura, como é o caso dos Estados Unidos, que está a ser o nosso principal fornecedor, com a Nigéria, Trinidad e Tobago, alguma coisa da Argélia. E, além disso, temos a possibilidade de beneficiar das infraestruturas de gás que construímos, um terminal que recebe gás que pode vir, inclusivamente, da Austrália, e depois da capacidade de armazenamento que temos. Portanto, nesse quadro, e comparativamente 11 países da União Europeia que dependem em mais de 80% dos seus abastecimentos de gás da Rússia, e que ainda por cima são países que estão expostos a situações climáticas mais extremas do que nós, temos uma situação relativamente, não ia dizer confortável, não diria confortável, mas menos preocupante. Algum risco nessa situação? Há sempre algum risco. Diria que, em termos de acesso físico a gás, petróleo e eletricidade, o risco é diminuto. Em termos de preços, enfim, estamos no banho do mercado mundial em que nós não... Enfim, nenhum país marca muito, porque estamos a falar de uma dimensão colossal, mas em que nós, como pequenos consumidores, não influenciamos e, nesse sentido, vamos ter que ir ao sabor da corrente do que venham a ser os preços que se formem no mercado mundial, no petróleo, no gás e no mercado ibérico de eletricidade e europeu. Como é que vê este plano de contingência lançado agora por Bruxelas para tentar salvar o inverno? Ou seja, acha que é isso que vai compensar a situação, que os países vão de facto unir-se ou quando de facto o gás russo deixar mesmo de vir, será um bocadinho cada um por si e não haverá cooperação? Os países vão partilhar gás, ou seja, ou vão tentar precaver a sua situação e salvar os seus habitantes? Eu creio que a preocupação que Bruxelas tem em antecipar esta situação antes do outono e inverno foi exatamente ter duas preocupações. Uma, dar um sinal à Rússia que a Europa está preparada, organizada para reagir à utilização da arma política, da energia e do gás em particular, que a Rússia tem vindo a exibir.
e internamente, antes de haver uma situação em que possa haver uma bomba a estourar, que não é também obrigatório, mas antes que haja uma bomba que estoure, preparar a envolvente, digamos, as pessoas, os países, para não só estarem sensibilizados, como para ter algumas ferramentas que mitiguem um problema de séria ruptura. Tínhamos consciência que a nossa situação, volto a dizer, é uma situação privilegiada, em termos relativos, comparativamente a uma série de países europeus. Há 11 países que dependem, como dizia, em mais de 80% do gás russo. E são países que estão em zonas muito frias. O consumo de gás multiplica por mais de 2 em países como a Alemanha, como a Finlândia, como a Áustria, como a Holanda, como a Hungria, como a Bulgária, os países bálticos, etc. Absolutamente, quase em absoluto, alguns mesmo em absoluto, como a Finlândia, dependentes do gás russo vindo por gasoduto. E nós temos frio, mas não comparamos às temperaturas extremas que podem ocorrer em invernos nessas regiões. E, portanto, é de facto para esses países tão dependentes e em que a questão da climatização e do aquecimento para as pessoas, já sem falarmos na indústria, etc., é tão crítica, tratar de uma questão de sobrevivência, é compreensível que queiram antecipar e tenham grande preocupação em, como dizia, antes de haver a possibilidade de uma bomba estalar, prepararem alguma proteção civil para um quadro de grande crise. Portugal pode enviar gás natural liquefeito para os países do norte da Europa, como a Alemanha, por exemplo. Pode ser esse o papel de Portugal, como António Costa, aliás, já o referiu. Foi à Polónia, teve um sim. Foi à Alemanha, não aconteceu nada, mas vê Portugal nesse papel? Pode acontecer. É um contributo pequeno, poderá ser um contributo pequeno, mas de qualquer maneira tudo o que vem à rede é peixe numa situação de crise. Agora, aqui nós temos uma situação que ninguém domina, obviamente, que condicionará muito, independentemente das decisões de Moscovo, condicionará muito, digamos, a tensão que venha a ocorrer, que é o clima, que é a meteorologia. Cenários extremos. Se tivermos uma situação em que haja chuva, outono e inverno, haja chuva, haja vento e que as temperaturas não sejam muito agressivas, muito agrestes, estamos num quadro em que lidar com uma poupança de 10%, 15% de gás não é muito crítico e difícil sob o ponto de vista técnico. O cenário extremo seria uma situação em que se continuava num quadro de seca, e não é só em Portugal e na Península Ibérica, estamos a falar de França. Centrais nucleares em França estão paradas porque os rios não têm caudal para arrefecer os reatores. Portanto, se tivermos uma situação de seca, uma situação em que não há muito vento e em que o inverno, as temperaturas sejam agressivas, aí temos um problema sério. Portanto, eu diria que convinha trazer também o São Pedro para esta conversa e tentar perceber o que é que lhe vai na alma. Mas na prática, quando se fala na redução, e para quem nos está a ouvir e que não tem tanta noção da prática, o que é que isso significa? Porque, eventualmente, algumas pessoas podem estar neste momento a pensar, então agora em casa eu vou ter que reduzir aquilo que consumo e quem é que controla isso, enfim.
Como é que isso funciona, não é? É uma boa pergunta, porque também isso não está esclarecido, mesmo no diploma que até agora a União Europeia publicou. E, aliás, é referido que isto irá ter proximamente regulamentação específica. Porque, de facto, é muito complicado fazer um controle. Por certo, não vai ser casa a casa e indústria a indústria, vai ser em termos de grandes números do consumo do país. Mas não está ainda... Pode ser através das empresas, as próprias empresas a fazerem essa gestão, ou não? Vamos ver, falta o regulamentar. Agora, e é muito difícil regulamentar. Eu julgo que aqui há uma preocupação de dar um sinal de perigo, de atenção aos países, aos cidadãos, e eu, francamente, iria, e julgo que isso irá acontecer, optar por uma campanha de informação, de sensibilização muito intensa aos cidadãos para as pessoas serem mobilizadas neste esforço. Que leve voluntariamente a essa Leve redução. voluntário. E há coisas... por exemplo, a Holanda dizia os 15% não é muito difícil porque nós baixamos 2 graus a temperatura de climatização dos edifícios e dos sistemas de distribuição de calor, que eles têm muito lá nas cidades deles, etc. Bom, baixamos o termostato 2 graus. Bom, o problema é que nós nem sequer temos termostatos na maior parte das nossas casas, porque não temos, são raras as casas que têm aquecimento central, enfim, os escritórios terão alguns, mas, enfim, cada país é uma realidade. E, portanto, aqui, até em abono também de um problema que não podemos fechar os olhos, que é estarmos a ser tocados por uma guerra, que é uma guerra que põe valores fundamentais em cima da mesa, de liberdade, de ditadura, de respeito, de desrespeito pelas pessoas e pelos outros, é, de facto, uma boa... Não haverá, por certo, melhor tema e melhor ocasião de apelar a cada um de nós para termos a nossa quarta parte de contributo para, nesta situação de crise, nos envolvermos e trazemos a nossa pequena migalha para cima da mesa. Falemos então dos preços. Esta redução prevista pela União Europeia vai ter impacto também nos preços. A que nível? Porque já falou aqui em aumentos de 1000%, não é? Quer dizer, portanto, isto vai ter que consequências também a esse nível? Bom, aqui vamos ter um problema sério e aí, independentemente dos problemas, como dizia, de acesso físico, nomeadamente ao gás. Gás em usos finais, no fogão, no aquecimento, na indústria, mas também nos usos, que aliás em Portugal é a componente mais importante, de gás para produção de eletricidade, para geração de eletricidade. A questão dos preços, se fisicamente, acesso físico a essas matérias-primas, como disse, estamos relativamente confortáveis. Em termos de preços, não escapamos ao tsunami. E estamos a ter, que nos confrontar com preços impensáveis. Há 1 ano ou há 2 anos, ou sempre, nunca foi equacionado, nem de perto nem de longe, a explosão de preços que houve no último ano e meio. Já a tendência para aumentar ainda? Ou seja, a tendência para continuar assim? A leitura otimista é dizer assim, isto está tão alto, tão mau, que é difícil haver uma tempestade mais perfeita do que esta, porque já é uma enorme tempestade. Mas, essa é a leitura otimista. Temos um travão. Temos uma medida travão, ela não está a resultar, ela não está a ter efeitos. Fala do capo do gás, do pôr um teto ao preço do gás para a produção de eletricidade. Vamos lá ver. Essa medida, o que faz é, de alguma maneira, tenta fazer um efeito Robin dos Bosques, porque esse gás vai ter que ser pago. Porque como a Europa é dependente de terceiros a fornecer-lhes o gás,
porque não tem, nem de perto nem de longe, autoprodução de gás para satisfazer as suas necessidades. Vai ter que ir comprar ao mercado. E o mercado está sob grande tensão. Os preços estão muito altos. E, portanto, nós depois podemos tentar aqui, internamente, umas manobras, mas os países vão ter que pagar o gás ao valor a que ele está no mercado mundial. Não há maneira de fugir a isso. Depois, aqui, internamente, tentamos umas manobras, e em particular o mecanismo que foi aceite ao abrigo da ideia que a Península Ibérica está mal ligada com o resto da Europa em termos de gasodutos e de linhas elétricas, e, portanto, permitiu que saíssemos, digamos, das regras do mercado energético europeu, temporariamente, e puséssemos um preço máximo sobre o gás, o que se reflete no preço da eletricidade. Mas essa diferença entre o preço verdadeiro do gás e o preço que se pôs uma tampa, essa diferença vai ser paga pelos consumidores. Como assim? Através dos mecanismos de compensação. E isso, eu não quero, e não é de todo o meu género, ser negativo, mas a partir do final, em particular de agosto, mas já nas faturas de consumo elétrico de julho, as pessoas vão ter uma desagradável surpresa. E isto não tem nada a ver com as empresas elétricas, tem a ver com a repercussão e a distribuição pelos consumidores do déficit da dívida, digamos, criada entre o verdadeiro preço do mercado do gás natural e o preço que se aceita que seja considerado na produção de eletricidade. Mas Bruxelas disse que não permitia que se acumulasse dívida para o futuro, o que se chamava na eletricidade dívida tarifária, que isso tinha que ser imediatamente distribuído pelo universo de consumidores em função do seu consumo. E isso vai aparecer nas faturas a partir do final deste mês e em agosto. E as notícias não são boas. Então, a medida inicialmente foi boa, mas vai ser má, é isso? A medida, ou nunca chegou a ser francamente, boa? a medida nunca foi boa. A medida não vinha resolver nada. A medida foi boa para a Espanha, porque tem um problema complexíssimo. Não sei se querem que eu fale sobre isso. Sobre uma tarifa populista que o governo espanhol criou há cerca de 3 anos, que é a chamada PVPC, que que é utilizada por 11 milhões de lares. Mas que aqui em Portugal não tem correspondência. Mas aqui não tem correspondência. Essa tarifa, numa altura em que os preços, por causa do Covid, estavam a baixar constantemente, foi apresentada pelo governo espanhol para as pessoas aderirem a essa tarifa. Enquanto os preços iam baixando, as pessoas aplaudiram. Agora, há sempre este problema que normalmente o que desce sobe e o que sobe desce. E, na realidade, todo o empenho que o governo espanhol teve, porque foi, de facto, o governo espanhol que foi o motor deste mecanismo do chamado teto sobre o preço do gás, foi para evitar, porque essas tarifas estão indexadas ao preço do mercado grossista diário da eletricidade na Península Ibérica. O que significa que hoje as pessoas que estão nesse mecanismo estariam a pagar 311 euros por megawatt-hora, o que significava que chegava-lhes a casa próximo dos 5 euros o quilowatt-hora. Tínhamos em conta que ele anda à volta de 1,5. Mas quando fala em aumento já a partir do próximo mês, ou seja, repercutir esse déficit, estamos a falar de quanto? De que percentagem, de que valor?
Há muitos aspectos que seria muito maçador estar aqui a explicar, sim, porque uma das questões e que levou a grandes discussões entre Portugal e Espanha até a implementação do mecanismo é qual o universo dos pagantes, que vai aumentando à medida que os contratos que já estavam assinados antes de 26 de Abril prefazem um ano. Portanto, no início do mecanismo, ou seja, agora, temos um volume de déficit a distribuir por relativamente poucos consumidores. A tendência é que esse volume, a quantidade de consumidores vá aumentando à medida que os seus contratos prefazem um ano. Mas, para dar uma ordem de grandeza, estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 40% ou mais por cento. Relativamente àquilo que é pago àquilo que as pessoas pagavam. Ou seja... Isso, aliás, aparecerá nas faturas e não tem nada a ver com as empresas elétricas. Aparecerá nas faturas numa linha específica a dizer que o mecanismo coberto do diploma X de teto sobre os preços do gás cabe-lhe a si, feliz contribuinte ou infeliz contribuinte, contribuir com X para além do que era o preço que a pessoa tinha no seu contrato. E que será os tais 40% e que média. Não me surpreende nada que não supere os 40%. Relativamente àquilo que teria sido o pagamento do mês anterior. Exatamente. E não há forma de ultrapassar isto? Ou já falaram com o Governo sobre o assunto? Há alguma... O Governo terá consciência disto. Isto dá para mas, fazer... no entanto, peço desculpa interrompê-lo, mas, no entanto, o Governo, sempre que é confrontado com esta questão, e porque não é a primeira vez que alerta para este problema, e os jornalistas já fizeram o seu papel de confrontar também o Governo, o Governo... Não reconhece este problema e continua a bater na tecla que o mecanismo é feito para... E insiste na poupança, insiste nos números da poupança. Até agora os consumidores já pouparam 40%, até agora os consumidores já pouparam... Portanto, e bate muito na tecla da poupança. Quando diz que o Governo tem consciência de que isto vai acontecer, não parece ser esse o caso eu creio até agora. Eu creio que tem consciência que tem um problema. Não sei qual é o nível de consciência. A Bárbara sabe que em Espanha este tema é um tema que é falado e tem sido um tema muito quente, inclusivamente crítico dentro da coligação de governo, do governo espanhol. Isto é falado todos os dias em todos os órgãos de comunicação social há mais de um ano. De facto, em Portugal, algumas pessoas, como vocês, têm aflorado este tema, mas nem de perto nem de longe tem tido o protagonismo que tem na comunicação social espanhola. O problema existe e o problema vai surgir a claro. Vai surgir a claro. Mas que tipo de... Porque uma situação é aquela que se referíamos, que é os jornalistas confrontarem o Governo. Aquilo que eu lhe pergunto é qual é a resposta que tem do Governo quando confronta o Governo sobre este assunto? Eu, francamente, penso que até lavados... enquanto, não sei como é que é o ditado, falam as costas, não é? Enfim, há vários. Pois, mas, quer dizer... tem havido uma situação de um bocadinho de empurrar com a barriga a questão até ela se manifestar. Mas em todo o seu agora à beira disso esplendor. Acontecer, não é? E estamos à beira disso acontecer. Sim. Pode-se perguntar, e se calhar as pessoas estão... É muito difícil de explicar isto sem ser maçador. Pode-se perguntar, então porquê é que fizeram isto? De facto, consumidores, e nomeadamente consumidores empresariais, industriais nomeadamente, que venham a fazer hoje um contrato porque não têm contratos
fixos que venham de trás. Vamos lá ver. Quem fez um contrato há um ano e estabeleceu um valor de 100, esse contrato vai vigorar pelo valor de 100. Até porque as empresas cobriram-se com os chamados futuros edgings para honrar esse compromisso que assinaram de entregar a 100. Quem não tinha contratos fixos, quem estava no mercado diário, vai ter que pagar ao preço do mercado diário. Que é a maior parte das pessoas, certo? Não, é muito em Espanha, não tanto em Portugal. Portugal. Por isso é que eu julgo que o mecanismo para Portugal não é um mecanismo que traga benefícios e que realmente foi essencialmente um mecanismo para deitar água no fogo do problema das tarifas em Espanha, quer para as famílias, quer para as indústrias. Agora, se hoje uma indústria vai contratar eletricidade porque não tem um contrato fixo que venha de trás, em vez de facto de pagar 311, vai pagar 180 e tal. Mas dos 180 e tal para os 311, faltam 120 e tal. E são esses 120 e tal que vão ser depois distribuídos pelos outros todos. Portanto, para a empresa que hoje contrata, ela de facto vai, porque não foi prudente ou porque não teve condições para fazer um contrato a prazo, ela de facto vai pagar menos do que o preço do mercado diário, por causa da intervenção desse mecanismo do gás. Só que isso cria um déficit, uma dívida, que vai ser distribuída por todos, mesmo os que tinham contratos fixos. Então, antes os empresariais e os eletrointensivos queixavam-se que pagavam muito e que suportavam as tarifas baixas dos domésticos. Agora serão os domésticos a suportar os empresariais? Grande parte dos domésticos, sim. E também os empresariais também vão fazer... Alguns que têm contratos fixos também e coberturas sobre os seus contratos de eletricidade e de gás, nem estamos a falar aqui do gás consumido diretamente, vão também ser chamados a pagar esse déficit que se cria. Quando fala dos 40%, é para a fatura de eletricidade e gás? De eletricidade tipicamente de consumidor doméstico. O que eu não percebi é se realmente esta questão foi abordada com o Governo ou não e se houve da parte do Governo alguma resposta. Falaram ou não? Quando o mecanismo surgiu, o cenário deste mecanismo, nós chamámos a atenção, chamámos a atenção do Governo que isto não ia resolver o problema e que, se calhar, a intervenção melhor seria pôr um tope sobre o gás diretamente às empresas gasistas e haver uma forma, pelo Orçamento do Estado, nomeadamente, ou por redução de impostos, de compensar as empresas gasistas, porque elas também têm que ir ao mercado, a não ser que sejam produtoras. E as produtoras aí fazem jackpot. Quer dizer, em termos energéticos, fala-se muito que as empresas energéticas em geral e as empresas energéticas as pessoas associam a eletricidade. Mas nas empresas energéticas, quem de facto tem uma situação muito favorável e que lhe proporciona ganhos muito interessantes são as empresas que produzem gás ou que produzem petróleo e gás, tipicamente. Essas sim estão a beneficiar de uma situação de mercado em que podem vender o seu produto a preços, nomeadamente às elétricas, que não produzem gás, a preços como conseguimos elevados. ver pelos resultados que saíram esta semana. Das petrolíferas, das gasistas, exatamente. não tanto das elétricas. Quando diz nós, terá sido a Endesa e mais algumas empresas elétricas? Todas as empresas elétricas, nomeadamente, enfim, as peninsulares, onde este mecanismo ia ser aplicado, portanto, a Endesa, a Iberdrola, a EDP,
fizeram e enviaram e escreveram documentos ao Governo e a várias entidades, reguladores, bancos centrais, etc., a alertar para as implicações da implementação deste mecanismo. Que agora vão acontecer. Relativamente à questão do próprio consumo, acredita que, face às circunstâncias, poderá haver uma retração do consumo e, por outro lado, poderemos também ter mais pessoas a beneficiarem da tarifa social, por exemplo? No vosso caso, qual é que é a experiência que tem? Essa é uma questão muito, muito pertinente e que põe um ponto aqui fundamental. Nós todos, e não é só no nosso país, todos os países europeus estão a arranjar mecanismos chamaria de airbag, não é? Para mitigar o soco no estômago que esta explosão dos preços na energia, que é uma questão essencial, obviamente, provoca. Os Estados europeus habituaram-se a ir buscar à energia receitas fiscais brutais. Tipicamente, 50% do que pagamos, assim, em grosso modo, no litro de gasóleo, da gasolina, da eletricidade, do gás, etc., do gás menos, são impostos. Impostos, taxas várias, etc. Bom, e isso tornou-se estrutural nas contas públicas dos Estados europeus. Nos Estados Unidos, não tanto. Mas a carga fiscal que incide sobre os produtos energéticos tornou-se uma constante na estrutura e na arquitetura dos orçamentos de Estados da Europa. Então tem que reduzir, é isso? Há uma coisa que é evidente, que eu percebo que isto não se faça do dia para a noite, mas há uma situação que os Estados europeus têm que assimilar como muito séria. Se queremos, de facto, não ter impactos ainda mais agrestes do aumento dos preços da energia, das matérias-primas energéticas, há que desviar, encontrar outras vítimas, digamos, encontrar outras fontes de receita para retrair a carga fiscal enorme que incide sobre a eletricidade, sobre os derivados do petróleo, inclusivamente sobre o gás. Aliás, alguns Estados, como se tem visto, estão a fazer isto. Por exemplo, mesmo aqui na Península Ibérica, o IVA sobre a eletricidade no nosso país continua na taxa máxima, em geral, pois agora há a perspectiva para consumidores que estejam num quadro, digamos, tipicamente de tarifa social, haver um IVA reduzido, mas em Espanha o IVA passou dos 23% ou 21% para 5%. E outras taxas e impostos que incidem sobre a eletricidade serem retiradas. Mas a Espanha agora vai também introduzir, por exemplo, o imposto sobre os lucros inesperados, não é? Exatamente, decidiu hoje introduzir. Agora, isto depois torna-se completamente contraditório, porque, como digo, depois há uma ideia um bocadinho, eu diria, ingénua por parte dos governos, e porque sabemos também que muitas vezes é um pouco a mensagem política que se quer dar, que tivemos músculo para fazer frente às grandes empresas, e tipicamente as grandes empresas são os bancos, são as telecomunicações e as tecnológicas, são as energéticas, e portanto mostrar, como eu costumo dizer, mostrar peito. Sim, mas aqui em Portugal ainda não avançou, poderá avançar, não é? Sim, mas o que acontece é que depois, como hoje se passou em Espanha, diz-se, vamos pôr aqui um imposto cego e transversal sobre este setor. E depois diz, e além do mais ficam proibidos de repassar ao consumidor. Bem, eu não sei se as pessoas que estão no governo leram uma linha de economia, ou são ingénuas, ou então estão-nos a fazer tontos a pensar que mais tarde ou mais cedo, isso não se vai refletir nos preços ao consumidor. Não há pequenos almoços à borla. Sobre repassar ao consumidor, eu queria perguntar-lhe exatamente isso, porque disse que as faturas das famílias vão subir 40%, e eu queria perguntar, no caso da Endesa, porque é a única sobre a qual pode falar, se, além desses 40%, se os clientes da Endesa,
de outras operadoras no mercado livre, se além disso ainda vão ter aumentos de preços, porque eu acredito que as companhias elétricas também estejam a comprar a energia mais cara e tenham que fazer precisamente repercutir isso no consumidor. E perguntava-lhe precisamente se vão, quando cair essa questão em cima dos consumidores, se além disso ainda haverá um aumento de preços por via da comercializadora. E gostava também de lhe perguntar se ao longo destes 6 meses, deste semestre, quantas vezes, por exemplo, os clientes da Endesa já viram o seu preço da energia aumentado, por exemplo? Não houve, nos preços e nos contratos que tínhamos, não houve correções. E para os novos clientes, aí já... Agora, nos novos contratos, nós estamos a fazer uma contenção e uma endogenização. Não é por acaso que as empresas elétricas estão a apresentar resultados piores dos que tinham. E deixa-me dizer já agora, muitas vezes as pessoas dizem, e também é um bocado aquela demagogia fácil, dizer assim, mas a EDP apresenta resultados de centenas de milhões, ou a Endesa apresenta resultados de centenas de milhões. Bom, mas para empresas que têm milhares e milhares e milhares de milhões de euros investidos, o que é que isto não são quiosques de bairro. Num quiosque de bairro, se me disserem que tem 10 milhões de resultados, eu digo, bom, devem vender para além dos jornais e... Mas lucros são lucros, quer dizer, independentemente do investimento que é feito. São lucros, não é? mas é para remunerar o capital que está investido. E estamos a falar de centenas de bilhões. Mas não deixam de ser mais lucros, quer dizer, isso não há forma de contornar, não é? Sim. É uma realidade. Mas senão, também estas empresas não investem enquanto estamos numa fase. E essa é a tempestade perfeita em termos, como falávamos atrás, do equilíbrio das políticas energéticas, é que, em simultâneo com esta crise, estamos também a ter que gerir a crise climática, que obriga a investimentos colossais, porque temos que mudar tudo o que foi a infraestrutura de geração, de transporte, redes inteligentes, otimização energética, eficiência energética, tudo o que foi a forma como montamos o nosso convívio com a energia durante um século. E, portanto, também se não há uma remuneração razoável, e eu diria que esta está abaixo do razoável, do capital investido, não vai haver transição energética, não vai haver mobilização de trilhões de euros para refazer o mais depressa possível, porque a urgência climática está aí, todo o modo como geramos energia, como gerimos eficientemente e sem perdas as redes elétricas. E, portanto, o Ministro da Economia até já sugeriu uma redução do IRC em função do investimento que seja feito. Em concreto, vocês vão aumentar mais os preços para além destes 40%? Não, nós aqui somos, inclusive onde endogeneizamos muito do que tem sido o aumento, como disse, estamos a falar em aumentos do preço no mercado grossista de eletricidade, que comparativamente há um ano e meio, estamos a falar de 400, 500, 600, 1000% hoje, certo. 1000%, 10 vezes, e temos vindo a suspender a respiração. Aqui é uma questão que não tem a ver connosco. Já percebemos isso, mas para além dessa situação, a vossa intenção é aumentar também os aumentos normais? Vamos tentar conter. Muito bem. Os preços. E em relação à perspectiva dos clientes particulares de gás poderem voltar ao mercado regulado, onde nesta altura o preço é mais barato, isso está a acontecer? Já há sinais disso ou não? Há sinais disso. Em que medida? Agora, há um problema aqui. Com alguma dimensão ou não? Eu julgo que ainda não com a dimensão que potencialmente virá a ter, pelo facto de ainda não terem saído as faturas
que refletem esta situação de compensação ao mecanismo e também do acelerar dos aumentos do preço do gás. Portanto, essa situação... Sim. Repare-se, nesta semana que passou, o preço do gás subiu 25%. Relativamente ao início do mês de julho, o gás subiu 100%. E já vinha com 500% ou 600% de aumento relativamente a 1 ano e meio. Portanto, tendencialmente, do seu ponto de vista, esta situação vai acentuar-se, a mudança do mercado. Creio que há condições para vir a acentuar. E também acredita que os beneficiários da tarifa social também vão aumentar? Tanto no gás como na eletricidade? Como se sabe, as pessoas que beneficiam de tarifa social, e diga-se em abono da verdade, quem paga a tarifa social, portanto, a tarifa social é 1/3 do preço do que paga um consumidor que não está ao abrigo da tarifa social. Quem paga não é o governo, não é o Estado, certo. São as empresas elétricas. Enfim, isso vai depender também de uma conjugação de outros fatores, no sentido em que sabemos se acentua um cenário de aumento das taxas de juros, que se reflita no Euribor, que se reflete nas prestações das casas, em que os alimentos encarecem, em que a energia encarece, para famílias com orçamentos frágeis, é um fator de pressão para atirar essas famílias para situações de recurso, de debilidade e a requerer tarifa social. O tempo passa rápido, queríamos ainda abordar aqui um bocadinho a questão da reconversão e das renováveis e também dos investimentos que estão a fazer nesta área, mas ainda sobre esta matéria de preços, queria confirmar que vocês continuam, a propósito de taxas e impostos, a pagar a SES, a contribuição extraordinária. A pagar a SES. A contribuição extraordinária. Portanto, também quanto é que vocês já pagaram de SES? Assim a quente não lhe consigo dizer, mas muitas dezenas de milhões. Agora, eu há bocado estava a pensar na SES quando agora aparece também este imposto extraordinário sobre as empresas energéticas e sobre as elétricas. Portanto, é um imposto extraordinário sobre um imposto extraordinário, sobre os impostos regulares, sobre o IVA máximo, quer dizer, e depois vem-se chorar lágrimas de crocodilo a dizer que a eletricidade está cara. Enfim, tem fatores objetivos, porque descurámos a nossa segurança energética, fomos ligar-nos umbilicalmente aos russos, temos que pagar o gás passa a expressão, com a língua de palmo, etc. Temos que investir para a transição energética porque descurámos a proteção do clima e temos que mudar todo o mobiliário da casa. E depois temos 40%, 50% de impostos. E depois temos governos, como aconteceu hoje no Congresso Espanhol, a dizer e tal, as energéticas, e portanto levas mais um imposto. Mas não vais passar o imposto aos consumidores. Quer dizer, mas depois, nas faturas elétricas, aparece lá o seu consumo são 30 euros e depois de IVA, de taxa especial sobre a eletricidade, de SES, de taxa de não sei quê, contribuição para a DGEG, de contribuição para a ERSE, contribuição para não sei o que mais, é outro tanto. Espera que em 2023 finalmente que acabe, enfim, no próximo orçamento do Estado já se percebeu que esta questão dos impostos tem que passar por uma grande revisão do seu ponto de vista, não é? Sim, creio que sim, que, como digo, percebo que não seja possível de um dia para o outro, de um orçamento para o outro, neste caso, dizer, o Estado prescinde de um IVA de 23% e passa para 0 ou passa para 5%, porque é uma receita colossal. Mas pode reduzir alguma coisa, não é? Mas tem que começar a dar um sinal e tem que começar a adaptar-se a esta nova realidade, porque os preços nos fundamentais da energia não vão baixar. E, portanto, a única maneira de intervirmos e que está na nossa capacidade, digamos, soberana, é a componente impostos. Porque o resto, comprar gás,
Nós não conseguimos ir comprar gás ao Qatar, dizer, olha, nós somos remediados, portanto façam um descontozinho. Vamos comprar gás ao preço do mercado mundial e não conseguimos influenciar. Vamos comprar petróleo ao preço do mercado mundial. Não há descontos para pobres, para remediados, etc. Mas diga-me uma coisa, vocês estão a comprar mais caro, está a dizer que não aumentou os preços, portanto não está a refletir esse preço ao consumidor, está a perder margem de lucro, mas estão a ter mais lucros. Isto é uma equação complicada. Não estamos a ter mais lucros. Nós ontem apresentámos os lucros, no caso da minha empresa, e tivemos menos lucros. Sim, relativamente ao ano passado, mas não é, enfim, a única empresa. E sabe que não é? as empresas, eu hoje não vi a apresentação dos resultados da EDP, vi ontem também da Iberdrola. O que acontece é que as empresas elétricas, estas que são multinacionais, têm essencialmente composto os seus resultados com a atividade que desenvolvem fora do mercado europeu e, em particular, estas nossas que atuam no mercado ibérico, no caso da Espanha e de Portugal. Porque aí têm levado rombos enormes, porque têm estado, de facto, a endogeneizar na repercussão aos clientes os aumentos dos custos que têm vindo a sofrer e que ainda não estão completamente refletidos nas contas das empresas. Falou nas renováveis e de facto a Endesa que parecia há uns anos estar um bocadinho atrasada nesse sentido, ou não estar a prestar tanta atenção, pelo menos aqui em Portugal. Tem agora o projeto do Pego, não é? Que acabou como central a carvão e que vai ser um projeto renovável, e ganhou também o projeto da central solar flutuante no Alto Rabagão. Exatamente. E tínhamos ganho no Algarve, também em Sines, um dos grandes lotes do leilão de solar. E, portanto, o que é que é agora verdadeiramente uma prioridade, as renováveis? Eu queria também perguntar, porque o presidente da Endesa em Espanha disse penso que em novembro do ano passado, que se houvesse boas oportunidades de hidrogénio em Portugal, que estaria cá e que olharia para elas. Isso já aconteceu ou ainda não têm nada em vista de hidrogénio em Portugal, ainda não estão em nenhum projeto? Bom, a primeira questão é uma prioridade primeira, segunda, terceira. Não há volta a dar. Além do mais, atualmente, com a pressão que toda esta conjuntura que a Europa está sujeita nos coloca. Eu diria que, muitas vezes, pergunta-se este quadro que estamos a viver e que pode levar, e alguns países equacionam, de retomar o uso de centrais antigas a carvão, até se fala em fuel óleo, como a Alemanha. Isto não é um soco no estômago nos objetivos da transição energética e da descarbonização? Bom, a resposta é temporariamente isso pode acontecer, mas por outro lado é um catalisador, é um acelerador para a necessidade e a urgência de instalarmos mais capacidade de aproveitamento dos recursos que nós temos na Europa, que são os recursos renováveis. Porque temos pouco petróleo, pouco gás, e mesmo que queremos, o pouco que temos, não queremos saber se temos. Isso é o caso de Portugal, que nem sequer para fazer um buraquinho e fazer a prospecção e pesquisa, a ver se tínhamos gás natural na costa do Algarve ou em frente à costa de Peniche ou não sei o quê, levantaram-se umas pessoas, não foi o país,
mas não houve propriamente um referendo, não sei qual era a representatividade, a dizer nem pensar, porque isto vai ser caótico e uma desgraça e não sei o quê. Sim, mas também não quer que o pego volte ao carvão, pois não? Não quer que o pego volte ao carvão. O que eu gostava que tivesse sido feito, neste caso que eu estava a dizer, é que efetivamente se tivesse feito prospecção e pesquisa para saber se o país tem ou não, e como é muito provável que tenha, recursos de gás natural, que nem sequer se chegou a prospectar para saber se temos. Porque também podíamos ter chegado à conclusão, olha, sim senhora, boas notícias, temos este recurso, mas não vamos explorar. Fica aqui, como alguns países fazem. Mas seria como nos Estados Unidos, seria gás de xisto? Não era gás de xisto, portanto a prospecção que estava feita e as zonas que estavam concedidas na costa Algarvia, na costa Vicentina, também na zona, enfim, centro-norte do país, offshore, portanto no mar, além também de possibilidade de fazer prospecção na bacia, na região da Lourinhã e toda essa zona centro, nunca se chegou a fazer prospecção e pesquisa a sério, porque antes de pedir a identificação do suposto criminoso, já tinha sido abatido à paulada. Concorda, portanto, com o atual Ministro da Economia nesse assunto? Que devia ter sido feito, claro, em absoluto. E como digo, e não estou a falar de cor, porque eu tive situações dessas. O recurso, podia-se constatar que o recurso estava lá e depois dizer assim, olha, de qualquer maneira, não vamos, porque é um jazido muito complexo, há efetivamente riscos de rupturas e de acidentes se passarmos à extração. Tudo isso, como não se fez só escoa, porque outros valores mais altos se levantaram. Portanto, por estar lá o potencial, não quer dizer que tenhamos. Eu adorava ter um aerogerador no Cucuruto do Palácio da Pena. Certeza que tinha 8.760 horas de vento à potência máxima, a turbina a funcionar. Mas não me passa pela cabeça ir pedir uma licença para pôr uma ventoinha, um aerogerador no cimo do Palácio da Pena, porque outros valores mais altos se levantam. Mas estávamos a falar de renováveis, Sim. portanto, é uma prioridade. Uma prioridade. Hidrogénio, tem alguma coisa em vista? Temos estado a falar com várias empresas e a estudar várias situações. A questão do hidrogénio não é ainda uma situação... Vai fazer parte do cabaz energético do futuro, sem dúvida, mas, de qualquer maneira, não é uma situação, digamos, em que já toda a estrada esteja asfaltada. Portanto, é uma situação que tem que ser ponderada. Em que situações é que faz sentido desenvolver projetos de hidrogénio? As que têm mais risco, as que têm menos risco. As que têm menos risco é unidades próximo de produção de hidrogénio, eletrolisadores, próximos de indústrias, de fábricas que necessitam do hidrogénio para o seu processo industrial. Okay. Isto é uma situação para transportes, etc. Outra situação são megaprojetos de hidrogénio na perspectiva de os lançar no mercado mundial, que ainda é um mercado absolutamente incipiente e onde, quer pela escala do projeto, quer por não haver um mercado mundial do hidrogénio, é muito mais arriscado e muito mais nebuloso em que termos é que se justifica avançar já com projetos dessa dimensão e dessa ambição. E há aqui um outro aspecto que é importante, que é o seguinte, é que nós temos metas, e bem, exigentes a nível de produção de eletricidade, geração de eletricidade com recurso a renováveis. Essas metas ainda estão longe de atingir. E se não desburocratizamos e se não agilizamos o processo de instalação de novos equipamentos solares, eólicos, etc., dificilmente chegaremos aos compromissos que temos estabelecidos. Isto é válido para Portugal e ainda mais válido para a maior parte dos países europeus. Portanto, estarmos também
a dar prioridade à produção à geração de eletricidade verde para produzir depois hidrogénio, para alimentar os eletrolisadores para produzir hidrogénio, é também uma situação que não é, na nossa ótica, prioritária. Okay. Nós preferimos, e julgo que o grande boom do hidrogénio a preços competitivos vai ser mais para a frente. verde vai ser mais para a frente, quando houver já uma enorme quantidade, nomeadamente painéis fotovoltaicos de geração de energia solar, e em que virá a acontecer, já aconteceu em algumas horas do ano, mas que virá a acontecer que durante o período de insolação, durante o período em que o fotovoltaico está a funcionar, haverá mais produção do que consumo. E aí faz todo o sentido que esse excesso de produção que está aqui seja dirigido para os eletrolisadores e, em vez, como diz o outro, se há de ir para os porcos, se há de perder, claro, vai para os eletrolisadores e produz hidrogénio. Mas agora estamos, se calhar, mais focados na questão de atingir os compromissos de geração de eletricidade e de eletrificação da procura final, e que é uma corrida, do que propriamente estarmos a dedicar em exclusivo geração por via das renováveis para produção de hidrogénio verde. Poderíamos, enfim, ficar aqui muito mais tempo a conversar, mas não é possível e, por isso, como habitualmente no final destas conversas, lanço algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é maioria absoluta. Bom se. Luís Montenegro. Que venha com força e animar uma oposição dinâmica. André Ventura. Tem abanado as hostes. Partex. Foi uma grande empresa e que reunia um conjunto ímpar de técnicos da indústria petrolífera em Portugal. Costa Silva. Uma grande pessoa, quer humanamente, quer tecnicamente. Conheci muito bem. TAP. Um grande buraco, e o senhor acionista que estava lá dos Estados Unidos deve estar a bater palmas pelo voluntarismo que o Governo teve em retomar a totalidade do controle da empresa. Serviço Nacional de Saúde? Muito importante, mas gerido como é a expressão? Mas, quer dizer, de alguma forma uma ficção. No sentido como é visto, milagreiro. Talvez muito importante, mas demasiado ideologizado. Muito bem. Seca? Muito preocupante, uma grande seca. Transportes públicos? Tirá-los do controle dos sindicatos. Benfica? O maior. Família? Fundamental. Férias? Mais ou menos. Portugal? Somos nós. Nuno Ribeiro da Silva, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o Presidente da Endesa Portugal em www.rtp.pt. Nós agora fazemos uma curta pausa, regressamos em setembro e, claro, contamos consigo.